E aí, amigos do áudio, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos trocar uma ideia sobre monitores de referência. Eu recebi aqui, na verdade não é monitor de referência, né? Monitor de áudio, né? Quem faz a referência é você, não é a caixa que vai te dar a referência. Eu recebi esse par de monitores. Mais uma vez eu falei errado, é o monitor, né? Não são os monitores, porque é um equipamento só que tem duas caixas, tá? Tem um problema, que é o seguinte: isso não vale só para as caixas da Edifier, provavelmente vale para todas as marcas, modelos e até as top de linha, porque os caras não estão usando subwoofer para mixar. Então provavelmente essas caixas que eles usam também tem esse problema, que é o seguinte: eu escutei essas caixas aqui e elas são o que? Elas são uma full range que utilizam crossover. E cara, isso é um problema na verdade. Por quê? Porque isso causa perda de fidelidade, tá? Então a onda não vai ser reproduzida com o máximo de fidelidade. Isso irrita a gente. O que acontece? Ela é uma full range porque ela reproduz todas as frequências. Ela faz até função de subwoofer. Então, eu estou escutando aqui ela fazendo função de subwoofer. Como que uma caixinha pequenininha de falantes, ela tem um drive woofer e um drive tweeter em cada caixa. O drive woofer tem apenas 4 polegadas. Então, como que ela vai fazer função de subwoofer com um woofer de 4 polegadas apenas? Como que ela está fazendo? Provavelmente tem crossover. E o crossover, ele causa perda de fidelidade no sinal. A onda, ela perde parte dos seus transientes, principalmente naquela faixa onde o crossover atua, tá? Algumas outras questões técnicas que não vou entrar em detalhes, mas o crossover, ele tira a nitidez das ondas, a precisão das ondas, as ondas dos transientes, os transientezinhos, eles passam reto, eles ficam fleteados, ficam flats, tá? As ondas ficam mais, os transientes eles ficam mais arredondados, então onde as curvas são mais intensas, ele fleteia, fica arredondado, e aí o sinal, a onda perde resolução, ela perde fidelidade. Isso não é bom, a gente escuta isso, tá? E o problema disso não é só nas caixas da Edifier, o problema disso provavelmente é em tudo quanto é marca, em tudo quanto é caixa. Então tem que verificar aí se existe algum monitor de áudio que não tem crossover, tá? Porque não deve ter crossover. Gente, não usem crossover no áudio, inclusive para sonorização de palco. Eu vejo que tem muita gente que usa o crossover no seu rack para fazer sonorização ao vivo. Aí do crossover joga no subwoofer, joga no woofer. Não façam isso, tá? Atinjam esse full range sem utilizar crossover, porque o resultado vai ser melhor, vai ser uma sonoridade com mais fidelidade. O crossover, ele te entrega esse punch nos graves, né? Ele te entrega esses graves fortes, mas com menos fidelidade. E se você conseguir atingir esses graves fortes sem utilizar o crossover, o resultado é um áudio com mais fidelidade. Então, assim, a primeira impressão que eu tive sobre essas caixas é que isso cansa os ouvidos da gente. Já logo de cara, quando eu dei play e escutei, eu assim, pô, mas esses graves estão muito buzão, com muita pressão demais, e estão meio embolados assim, sabe? Assim, cansa a gente, tá? Eu não sei o que eu vou fazer com essas caixas, se eu vou ficar com elas ou não, mas assim, é independente de marca isso, tá? Por quê?
Porque até as caixas mais top de linha, tipo Genelec e Yamaha, os caras estão mixando sem subwoofer. Tem uns caras que mixam sem o subwoofer. Usam uma Genelec, mas eles não têm o subwoofer. Então provavelmente elas também têm crossover. E elas também estão causando perda de fidelidade no sinal. Tá? O que a gente tem que ter? Monitores que não tem crossover. E nós temos que usar o subwoofer também, sem crossover, tá? Tudo de forma orgânica. Aí nós teremos um áudio com subwoofer, mas não vai ser aquele subwoofer que cansa os ouvidos da gente, porque o subwoofer, se você utilizar essa proposta que tem nessas máquinas, são as caixas, você vê que é um subwoofer que cansa, cara. Justamente por isso, porque é um subwoofer com menos fidelidade. Mas se você tiver um subwoofer com alta fidelidade e distribuído de forma orgânica, ele vai atuar com a presença correta, que não vai te cansar. E a fidelidade também vai ser precisa e não vai te cansar. Tá? E aí você vai sim conseguir trabalhar com isso. Não sei, as primeiras impressões que eu tive dessa caixa é essa, uma full range. O que é full range, gente? É que consegue reproduzir uma grande faixa de frequências, desde as mais graves até as mais agudas, né? Só que para isso ela usa crossover, e o ideal não devia ser isso. Ela devia fazer a função dela, reproduzir o que os falantes reproduzem, sem forçar a barra, e botar um subwoofer, tá? É tudo balanceado. Então assim, eu não sou de utilizar monitores do mercado. Eu sempre usei monitores que eu mesmo faço, tá? Porque o que é essa questão flat? A questão flat dos monitores, cara, é simplesmente tem duas coisas, duas características dessa questão do flat. O que é monitor flat? É o seguinte, tem a questão da amplificação de potência e tem a questão da construção acústica da caixa, as características acústicas da caixa e as características do amplificador de potência, as características eletrônicas do amplificador de potência. Vamos falar sobre o amplificador de potência. É o seguinte, o amplificador de potência, o que ele tem que fazer, o amplificador de um monitor de áudio flat? Ele tem que pegar o sinal de áudio na entrada, um sinal de linha, e apenas aumentar a potência desse sinal sem alterar a onda, sem alterar o formato da onda, mantendo a fidelidade da onda. Então os engenheiros eletrônicos, eles botam um osciloscópio na entrada de sinal do amplificador e na saída do sinal. E eles têm que ver que o formato da onda, tanto na entrada quanto na saída, é exatamente a mesma. Não houve alteração de amplitude, não houve alterações de transientes, não houve alteração de frequência, não houve absolutamente nada. A onda, ela está exatamente igual, tanto na entrada quanto na saída. A única diferença é que ela tem maior potência elétrica, que é o necessário para excitar os falantes, tá? Então, isso é ser flat na parte da amplificação de potência, na parte do amplificador de potência. E na parte acústica, são as teorias de caixas acústicas. Aí a gente tem que estudar questão de teoria de caixa acústica, litragem, a escolha dos drives, né? Por que é um woofer e um tweeter? Por que não tem mid-range? Só tem woofer e tweeter. Por que não tem mid-range? Porque o mid-range, em algumas faixas de frequência, ele vai reproduzir a mesma frequência que o tweeter e que o woofer está reproduzindo. Algumas faixas. E isso vai causar uma sobreposição de frequências. Então essas frequências sobrepostas, elas vão ser reproduzidas com maior potência sonora. E vai gerando um desbalanceamento. Tá? Então, para não gerar essa sobreposição de frequências,
se botou um tweeter e um woofer, tá? Que acaba sendo melhor, certo? Em alguns casos acaba sendo melhor, né? Tá? Agora sim, ó, crossover, cara, eu não acho que seja muito legal você usar em lugar nenhum do áudio, em nada, em absolutamente nada. Talvez em microsystems para os usuários, né? Para quem vai escutar a música, talvez, mas mesmo assim não sei se é uma boa jogada, porque daí até para o usuário vai estar perdendo fidelidade. E às vezes essas questões de fidelidade, até quem não entende muito do assunto, começa a perceber também, sabe? Essas nuances aí. Não precisa ter muito conhecimento técnico para sentir que o som tá meio bu, muito grave, com pouca fidelidade, entende? E assim, cara, não pensa que esse é um problema, você vai falar mal da Edifier, não. Eu acredito que esse problema é na grande maioria dos monitores, tá? Eu escutei o Yamaha HS5 e ele não tem muito esse problema, por isso que o pessoal fala bem do Yamaha, né? HS5, HS10 também, tá? Porque ele não tem esse boost nos graves assim com crossover, tá? O Yamaha HS10, né? Ele é feito para justamente trabalhar com um subwoofer, tá? Mas se você também botar um subwoofer junto com o Yamaha HS5 e não souber balancear, vai ficar ruim, vai ficar cansativo, o subwoofer vai começar a bu nos teus ouvidos, tu vai cansar. Então tem que saber balancear também, é complicado, né? Bom, essas são as primeiras impressões que eu tive dessa caixa. Ela é uma full range, tá? Essa aí é uma Edifier 980T. Edifier R980T, tá? Ela diz ser uma caixa multimídia, mas ela também diz ali estúdio, tá? Uma caixa de estúdio, bem de entrada mesmo, né? Uma das mais baratas. É uma full range que usa crossover, certo? Mas eu suspeito que as outras também usam, né? Então, essas são as primeiras impressões que eu tive dessa caixa aí, tá? Esse crossover ele cansa, esse boost nos graves feito com crossover, eles cansam a gente. Pelo menos as primeiras impressões que eu tive me cansou, tá? Então é isso, vou escutar mais um pouco elas e vou fazer mais um vídeo aí sobre isso aí, tá bom? Beleza, valeu aí por ter assistido. Forte abraço.